TV Gracia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça nos lábios de Jesus Cristo Homem. Abba, Pai. Bom, pois nesta noite temos uma mensagem muito importante, Romanos 8:18. Esta é uma mensagem que traz um desafio tremendo para todos nós, assim que vamos escutar, leia com calma para ver se está escrito ou não, que é o que interessa a você. 8:18. Diz: pois tenho por certo que as aflições do tempo presente não são comparáveis com a glória vindoura que em nós há de manifestar-se. Porque o anelo ardente da criação é aguardar a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação foi sujeita à vaidade. Diga, vaidade. Sujeita à vaidade. Não por sua própria vontade, senão por causa do que a sujeitou em esperança. Porque também a criação será libertada da escravidão de corrupção para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porque sabemos, diga, sabemos, isso tem que saber. Porque sabemos que toda a criação geme a uma, e a uma está com dores de parto até agora. Se pode falar de nós, mas eu não quero falar da criação de nós, quero falar da criação deste mundo. E diz que este mundo leva 6.000 anos gemendo, porque se manifestem filhos de Deus. E você, pastor, mas sempre houve filhos de Deus na história. Há havido filhos, mas não com o conhecimento que teriam que ter. Por exemplo, uma vez, Deus, em Jesus, na qualidade de filho, estamos aqui na qualidade de filho, como havia um conhecimento, ele dava ordem aos ventos, e os fariseus disseram: quem é este que até mesmo os ventos o obedecem? Ou seja, que se vinham se tivesse estado aqui para o furacão Andrew, ele o desviava e mais o paralisava e o secava no mar. E sempre, até mesmo no Velho Testamento, houveram manifestações, o mar vermelho se abriu, isso é, submeter-se, mas era que quem estava ali era Moisés, que Deus o pôs, e Moisés era Deus para as pessoas. É verdade, ele teve que esperar muitos anos, e sofreu, e padeceu, e teve que negar-se a chamar-se filho da filha de Faraó, e o puseram como numa cesta ali no deserto. Mas depois, quando ele pegava o seu cajado, quando tocou a água, se abriu e caminhou, e ele via ali os peixes do mar afogados. Imagino que veio tubarões, baleias mortas ali, e o povo cruzando, movendo, mexendo nos tubarões e peixes do mar para poder passar. Imagine, 2 milhões de pessoas. A água esteve aberta, talvez como 2 ou 3 semanas esteve aberta, não sei quantos dias, eu não leio história, eu sei do evento que cruzaram. E houveram muitos milagres onde a natureza se submetia. Uma vez Elias orou e o sol, e não choveu por 3 anos, houve um que paralisou o sol. Mas veja, ouça isto, houve autoridade naquele que Deus elegeu a Moisés. Mais ninguém, só Moisés. Então está a lei, que Moisés era o representante, estão os profetas.
Os profetas também fizeram milagres por serem os profetas. E então, quando a lei foi tirada do meio e entra Jesus de Nazaré voltou. Mas não totalmente ele moveu a natureza. Mas então Paulo disse, a natureza está gemendo, está chorando, está gritando. Você sabe por quê? A natureza grita. Porque a natureza te dá semente, te dá madeira, te dá materiais de construção, e você faz uma casa bem bonita, mas depois, como está sujeito à vaidade, não tem governo, pois pega um furacão na África e vem para cá e inunda você de água e te rompe. A mesma natureza que te provê para um automóvel, depois te mata nele. Ou seja, que a criação está gemendo, está pedindo. Sabe o que ela está pedindo? Ela está pedindo que se levantem filhos de Deus, mas com um conhecimento, à estatura de um varão perfeito, para dizer, a esta gente eu vou me submeter. Mas isso está sujeito ao tempo de Deus. Mas diz aqui, vamos repetir para que haja consciência com o que está se lendo, diz o verso 19, porque o anelo ardente, diga ardente, da criação é o quê? Ou seja, que Deus a colocou. Aguarda aí. Vão ver terremotos, vão acontecer pestes, vai acontecer fome, vai acontecer quanta coisa, porque ela está aguardando, está sujeita à vaidade e açoita. Então sabe o que acontece? Que como não se tem honrado o pacto, você sabe o que Deus se mete em carne, vem à cruz e diz que tirou o pecado da terra. Então seguem os pregadores por aí dizendo, não, o pecado está em pé. Tira a lei. Não, a lei é santa e a lei está em pé. Destrói o diabo está por aí como leão rugente. Os anjos estão ofendidos. Quando vem um furacão desses, que os anjos podem intervir porque são servidores nossos, sabe o que eles fazem? Dão as costas, que se ferrem a todos. Que se levem às igrejas porque me ofenderam o Senhor. Depois que o Senhor desce à terra e faz um sacrifício, todo mundo o tem por imundo, o sangue do pacto. Sabe o que quer vir morrer, derramar sangue para destruir o diabo, para tirar o pecado? Em um só dia o tirou, porque num dia entrou. Pois em um dia o tirou, e então as igrejas não respeitam isso. 4.000 anos não cumpriram a lei, então quando vem o que a cumpre, para dar-te o evangelho, um caminho fácil, um caminho novo, então debocharam e o mesclaram com lei, o mistério da iniquidade. E então, até agora, Deus veio formando um povo onde Ele vai dar a autoridade para que a criação pare de gemer. Onde vamos paralisar os ventos, onde vamos paralisar o terremoto, onde este governo virá um presidente chamando a nós, vejam, por favor, necessitamos de ajuda, temos 15.000 vacas que têm um vírus e vão morrer, não encontramos onde enterrá-la, se ela morrer, ela põe em perigo toda a nação, virão até nós e nós resolveremos isso. Para isso há um governo, este é um governo. E isso vamos ver no novo milênio. Ai, pastor, você está com a cabeça meio... Não terminei ainda. Bom, e quando é que vão se manifestar os filhos de Deus, se não é com esta palavra poderosa que nós estamos recebendo aqui? Nós seremos com esta palavra. Não é que está sujeita à vaidade, está aguardando, está gemendo, não encontra o que fazer na criação. Envia AIDS, imaginem, envia de tudo, porque isso é dela, matar e destruir. Você sabe como é que você sofre cada vez que vem. Olha, quando vem inundação, é um furacão. Quando não é furacão, está chovendo demasiado, ou seca, ou demasiado sol, demasiado frio. E sai o ninho, sai laninha e começa a destruir. Isso tem que parar.
Isso tem que parar, irmão. Isso tem que parar. Está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Eu, nesta semana, e por isso é que vem estas práticas assim, nesta semana eu tive uma visão, na segunda-feira, e fiquei comovido, bem comovido, porque eu, por 3 vezes, nos últimos 10 anos, eu tenho tido uma visão onde eu vejo, bem acima nos céus, como uma caravana de anjos e poderes e satélites e coisas, mas que me fazem sentir bem gozoso, porque eu gostaria de ver, mas é que está tão alto. Então quando eu acordo e eu esqueço. E então, o que acontece? Que me passou 3 vezes em 10 anos que eu vejo essa força no céu, explosões, chamas de fogo, mas bem alto. Eu digo, olha que maravilhoso, que tremendo. E eu sempre é algo bem maravilhoso. E bom, pois aí ficava. Eu me levantava no outro dia, esqueci. Mas era uma visão agradável, porque eu via esses poderes, não. Mas na segunda-feira, esses poderes desceram diante de mim. E era uma coisa, veja, me mostrou o reino animal, o reino material e o reino espiritual. E então, me vieram a dar um show para mim, uma demonstração de poder diante de mim. E então, quando eu vi isso, pois então eu comecei a chamar as pessoas, venham, 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 e não se assustem, porque eram umas demonstrações, era tanto poder, e então me falavam e me diziam, neste reino se chamam as coisas que não são como se fossem e saem. E não posso entrar em detalhes, porque se eu entrar em detalhes eu vou te fazer dano. Das coisas que eles me demonstraram, como por 15 ou 20 minutos. E uma explosão, porque eles me demonstraram poder. E havia uma manifestação onde eu dizia, vão se bater, porque me davam demonstrações de todo tipo. Te disse reino animal, reino material e reino espiritual. Me mostrou 3 coisas, que são os que vão resolver os problemas de todo mundo. Vão resolver com isso? Nós governamos a terra inteira. A única coisa é que isso tem que ter uma classe de discernimento para usar isso bem. Então, quando eu despertei às 2 da manhã e disse, já não posso dormir, tratei de ter sono, confessava a Deus que estou adormecido, mas rapaz, eu não podia. Eu digo que eu durmo. Por que é que eu não podia? É que isso, veja, isso fez assim, me mostrou um escudo do Ministério Crescendo em Graça, bem grande no céu, a todos por umas cores tão poderosas. Umas coisas tremendas. E há algo mais que eu tenho que te dizer. Há muitas coisas que eu não vou te dizer, mas esta eu vou te dizer. Esta eu vou te dizer. Em uma, pela confissão deles, se levanta como um animal pré-histórico daqueles tempos. Esses que os cientistas dizem que tem 40... de um animal pequeno, se confessou e se formou um animal bem grande. Então eu disse a Jéssica, minha filha, não tenha medo que conosco não vai acontecer nada. Conosco não vai acontecer nada. Porque era perigoso o que eu estava vendo na minha frente. Mas depois desse animal fez assim e começou um show. Isso parece uma loucura, veja. Olha, e em uma ouça isso, começou a mostrar-me como se fazem os aviões quando dão um show no ar, pois como um meio de 30, como se chama
esses pratos voadores, esses discos voadores, a brincar diante de mim uma classe de show. E então eu disse, vão bater. E uma voz me disse, este é um reino inabalável onde não há acidentes. Aqui não acontece nada mal. Bom, e como isto já te parece um filme desses de Hollywood? Ouça a escritura que me deu, que eu antes lia, mas não entendia. E mais, a escritura que eu vou te dar, ninguém viu. Em 2000 anos, ninguém a viu. Ninguém. Porque para você ver, tem que tirar-te o véu. Tem que desvelar-te, senão você não pode ver. Vamos buscá-la. Hebreus capítulo 12. E você sabe por que eu te digo isso? Porque quando ocorrer, a loucura vai embora de você. Capítulo 12 do livro aos Hebreus. Você vai ler comigo verso 26 e 27. Eu nunca. Veja, só vi uma vez e decidi não olhar de novo para não entender, porque eu não entendi. Veja agora. A voz do qual abalou então a terra, mas agora prometeu dizendo, uma vez ainda, e abalarei não somente a terra, senão também o céu. E esta frase, uma vez ainda, indica a remoção das coisas móveis como as coisas feitas, para que permaneçam as inabaláveis. Ora, vai remover o céu aqui para a terra. As coisas do céu aqui para a terra. E se isto fosse muito para o tamanho de tua cabecinha, isto já havia acontecido em proporções menores, por causa de um pacto inferior. Vamos buscar a segundo Reis. Agora vamos à Escritura. Segundo de Reis, capítulo 6. E veja o que vai haver aí. Verso 14. Então enviou o rei lá gente a cavalo e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. Este é o inimigo, sitiando a cidade onde está o profeta Eliseu. E se levantou pela manhã e saiu o que servia ao varão de Deus. Ou seja, Eliseu tinha um varão que o servia, um criado. E eis aqui o exército que tinha sitiado a cidade, com gente a cavalo e carros. Então seu criado lhe disse, meu senhor, o que faremos? Ele lhe disse, Eliseu, disse a Geazi, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco dos que o que estão com eles. Imagine, o criado disse, tá louco? Como é que é? Essa gente que eu vejo aí, imagina que esse exército aí... E o que esse homem está falando? Como vocês pensaram agora de mim? Que saí mais ou menos assim. Não, eu sei que... Olha, não, porque sempre se presta aí 1% de... Ouça isso. E veja a oração de Eliseu. Alô, verso 17. E orou Eliseu e disse, te rogo, ó Senhor, que abras os seus olhos para que veja. Ou seja, Eliseu orou pelo amiguinho dele que o servia e disse, pobrezinho, não tem revelação, está empanado aí o homem. Disse, então o Senhor abriu os olhos do criado e olhou, e eis aqui que o monte estava cheio de gente a cavalo e de carros de fogo ao redor de... Ao redor de quem? Dos dois. De Eliseu. Ouça isso. Eliseu viu uma multidão de anjos e de carros de fogo
Lembre-se que eu disse que eu vi esses carros de fogo nos céus assim? E eu não sabia o que era, mas que me causava uma paz tremenda, e um gozo e algo bem precioso que me dava depois que eu tive essa visão. Mas Eliseu já sabia. Ele disse: Senhor, abra os olhos, tira o véu dele, para que ele veja o que há ao redor. Porque quando você sabe o que há ao redor, você repousa e o outro está assustado. Porque o outro não sabe. O outro está em carne. E não vê mais além. E você repousando e o outro, que é o que está te acontecendo a ti nesse ministério, que agora você vai dos seus familiares que fazem de qualquer problema e você olha, você relaxa, você diz: olha, isso é um beliscão sem dedo. Olha, não fica aí a coisa, veja. Verso 18. E depois que os sírios desceram a ele, os inimigos, Eliseu orou ao Senhor e disse: te rogo que firas com cegueira esta gente. E os feriu com cegueira, conforme a petição de... E você sabe que o show que eu tinha na minha frente é para me ensinando que quando eu dissesse será como orou Eliseu, não, como orou o outro. Isso foi o que eu recebi. Quer dizer que para este novo milênio nós esperamos um governo onde as nações vão ter que respeitar esse governo. Já praticamos um pouquinho, já vimos, mas falta quando o Senhor abra, quando o Senhor lhe dê ordem à cobertura angelical e diga: olha, tudo que ele te pedir, você tem que fazer. Uma ordem assim é poderosa. Naturalmente, isso tem que ser regulado de uma forma sábia e entendida, porque quando Deus dá ordem aos anjos, que tudo o que você pedir os anjos vão fazer, é uma autoridade. É um pacto. É um pacto. Você sabe que eu há anos, quando estava no sistema, mas eu já conhecia a graça, me restavam os últimos meses no sistema. Então eu passava como Maria pensava em Jesus. Eu passava me inquirindo contra quê? Que tremenda esta palavra. Ninguém me entende, hein? Mas isso é verdade, porque eu estou vendo isso aí escrito. E uma vez eu saí cedinho de São João, autuado por uma igreja pelas montanhas para pregar, e havia poucos automóveis na estrada. E de momento me apareceu um arco-íris pequeno que chegava do começo da estrada até o final da estrada. E eu disse: que arco-íris mais completo, menor, que está diante de mim. Então, pois eu comecei a baixar a velocidade para olhar essa beleza, mas eu ia correndo como a 20, numa estrada de 60 a 65, 55 milhas. Baixei para 20 e começou a aborrecer os demais condutores. Mas como era cedo pela manhã, não havia muito tráfego, simplesmente pois eu desci como a 20, mas eu ia correndo. Mas eu não saía do arco-íris, o arco-íris se movia comigo. Então era tão belo que passou um automóvel do lado e ficou me olhando, porque eu estava indo muito lento, ele me disse. Me olhou assim, ele disse: nós em Porto Rico dizemos: que lindo, hein? Fazemos assim no rosto, né? Olha que lindo. Então eu disse a ele. E o rapaz, parece que ele não... Parece que ele não estava vendo nada. E então, eu digo: esse homem não está vendo isso? Eu falei, porque quem vê isso, para. Eram todas as cores do arco-íris, a perfeição. E então, pois se foi o arco-íris embora e eu teve uma palavra que me disse: tenho pacto contigo.
Isso foi antes de eu começar o ministério. Olha, então temos a lição do velho pacto, com um pacto acrescentado que Deus não se agradou dele. Imagine esta beleza de pacto. Porque até agora, o que se vê são esses milagreirinhos por aí, orando pelos enfermos, soprando e fazendo milagrinhos para a carne. Mas isto é para as nações. E lembre-se que estamos no último milênio. E Deus mesmo vem ver isto, a consumação. A consumação, Deus mesmo vem ver, a supervisionar isto e a que se cumpra isto. Vamos terminar com Efésios 3:10. Efésios. Você sabe, me chamou a atenção que Eliseu disse: e havia carros de fogo ao redor de Eliseu, mas não de Geazi. Veja, porque Eliseu era o apóstolo dos profetas naquele momento. E então, a mim me chamou a atenção que isso que aconteceu comigo foi a mim. Eu comecei a chamar mais outras pessoas para ver. Eu quero que os demais tenham isso. Eu comecei a chamar vizinhos e todos, venham ver. Mas não se assustem que não vai acontecer nada com vocês, porque a manifestação de poder... Veja, com a boca fez o que vai acontecer com aquele monte. Fez assim, e o monte se desfez em pedaços pela autoridade. Por isso é que Deus disse, chamando as coisas que não são como... Por isso foi o que foi dito ao pai Abraão, essa foi a promessa. E Jesus às vezes dava, diga a este monte, mova-se. Não? Mas isso nunca aconteceu. Os entendidos que entendam. 3:10. Veja, isto nunca havia ocorrido, porque não era o tempo. Veja o verso 10 do capítulo 3 aos Efésios. Para que a multiforme sabedoria de Deus... A quê? O que é multiforme? Muitas formas. Para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora. Esse agora é um eterno agora. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é hoje. Para que agora seja dada a conhecer por meio da igreja. Não houve igreja em 2000 anos. O que houve foram sinagogas. Porque uma entidade que se chama igreja, que diz que há pecado, que o diabo anda solto, isso não é igreja, isso é uma usurpação. Porque não estão honrando ao que Cristo veio. Então diz, para que por meio da igreja, aos principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, que a igreja agora dá a conhecer a multiforme sabedoria de Deus, porque essa sabedoria, essa multiforme sabedoria, é a que faz com que os anjos te sirvam. Sem essa sabedoria, os anjos não vão te servir. Você morre aí sozinho. E eles te veem morrer. Por isso é que tem gente por aí que diz, e onde estava Deus quando em meu país se afogaram naquele dilúvio? Isso se responde fácil. Deus está no mesmo lugar como quando morreu, e você não se importou o que significou a morte dele na cruz do Calvário? Mas, pastor, veja, veio até o Papa e beijou a terra. Todos os pastores se uniram em oração. Os o quê? Pastores ou os criminosos que seguem dizendo, passe à frente, que está em pecado? O Papa é o primeiro promotor de que se manifeste inferno e diabo e coisas assim. Todos os líderes até este dia, nenhum honrou a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nenhum! Até este dia, até este domingo, nenhum honrou o verdadeiro propósito da morte de Jesus. Por isso é que há pobreza em teu país.
Por isso é que há desastres, por isso é que há terremotos, por isso é que há guerras, por isso é que há tudo o que há, porque a criação está gemendo. Não se honra a Deus, porque pela primeira vez o Ministério Crescendo em Graça vai dizer à criação: aqui estão os filhos de Deus. Pela primeira vez. Vamos estar em pé. A seu nome. Diga quem está ao seu lado: eu sou filho de Deus, com conhecimento. Assim que eu os declaro reinando em vida, os declaro abençoados com toda a bênção espiritual. Eu digo que você anda em saúde, e anda em prosperidade, e anda com uma confissão em tua boca poderosa, e que tudo está bem, e que tudo o que propusestes vai vir a você. Se já não chegou. Isso é assim. Pois se não é Deus que vai fazer, imagine. Certamente que sim. Esta é a palavra de Deus. Deus falou a seu povo. Solicite material inteiramente grátis. Escreva para brasil@tvgracia.com. Acesse a nossa rádio virtual 24 horas. www.radiograca.net. Também disponível pelo aplicativo no Google Play. No YouTube, www.youtube.com/Crescendo em Graça Brasil e também www.youtube.com/TV Gracia Brasil. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.